Existe um problema muito desgraçado na nossa vida, é a falta de coragem de falar com Deus. É um problema desgraçado. O diabo acabou sendo mais corajoso e ele já era condenado, cara. Você não pode deixar que o diabo tenha mais coragem que você na sua vida para falar com Deus. O diabo já condenado, já caído, ele já era um anjo caído. Ele se apresentou diante de Deus para falar com ele. Então tá, tem que ter coragem para entrar no Santo dos Santos. Tem que ter coragem para entrar diante de Deus. O que acontece? O diabo, ele acabou sendo mais corajoso que nós. Por quê? No livro de Jó, a Bíblia fala que os anjos foram se apresentar diante de Deus, o diabo apareceu lá junto. E aí ele começou a questionar algumas coisas com Deus. Existe um problema muito desgraçado na nossa vida, é a falta de coragem de falar com Deus. É um problema desgraçado. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que o véu se rasgou. O véu se rasgou. E agora você pode entrar lá, você não depende mais de sacerdote nenhum, você não depende mais de ritual nenhum, você não depende mais de sacrifício nenhum. Porque o único sacrifício foi feito na cruz. E aí o véu se rasgou e agora você tem que entrar com ousadia lá no Santo dos Santos, como diz a Bíblia em Hebreus. E isso não tem acontecido. O diabo acabou sendo mais corajoso e ele já era condenado, cara. Você não pode deixar que o diabo tenha mais coragem que você na sua vida para falar com Deus. O diabo já condenado, já caído, ele já era um anjo caído. Ele se apresentou diante de Deus para falar com ele. E agora que Deus deu esse livre acesso na sua vida, esse livre acesso na nossa vida, a gente tem vergonha de entrar no Santo dos Santos, a gente sente culpa. Só que a própria Bíblia diz: agora eu posso chegar com ousadia, com coragem diante do Santo dos Santos, diante de Deus, e eu não vou ser fulminado por isso. Muito pelo contrário, o desejo de Deus era restabelecer o relacionamento dele com o homem, que foi perdido lá com Adão. Então, o que acontece? Não dá pra gente perder pro diabo na hora de falar com Deus, não dá. Isso daí é uma coisa que não dá mais para aceitar. O diabo foi lá, se apresentou diante de Deus e falou, teve a cara de pau de falar com Deus quando os anjos foram se apresentar. E a gente não tem coragem, a gente gasta tempo com outra coisa, a gente sente culpa, a gente não deixa, a gente pensa que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser melhor para se apresentar diante de Deus numa oração. E não dá para ser desse jeito. Deus quer restabelecer o relacionamento dele com você. E não dá para você ficar achando que você tem que melhorar a sua vida para se apresentar diante de uma oração. O relacionamento com o homem, Deus e o homem, foi restabelecido. Agora nós temos livre acesso. E a gente tem que chegar com ousadia. Não dá para ficar calculando, não dá para ficar esperando o melhor tempo, o clima ficar bom. Não dá para esperar a ira de Deus, entre aspas, passar na nossa vida para a gente se chegar lá diante do Santo dos Santos. Não tem como mais isso. Para de perder para o diabo na hora de se apresentar diante de Deus. O relacionamento de Deus com o homem foi restabelecido. Você é um amigo de Jesus agora. Não fica mais sem se apresentar diante de Deus. Não fica mais sem falar com Deus porque você pensa que o seu pecado é um pecado grave e ele quer distância da sua vida. Isso não existe. Ele restabeleceu o relacionamento dele com o homem justamente para você ter livre acesso e para você chegar com ousadia diante dele. Não deixa mais esse tipo de pensamento aprofundar na sua vida e não perca mais para o diabo na hora de orar. Não tem como, porque isso me faz lembrar de um fracasso que eu sou quando eu evito Deus por causa do meu pecado, quando eu evito Deus por causa da minha preguiça. Não dá. Então a gente tem que parar de perder para o diabo nessa parte. Se apresenta diante de Deus. Lá na cruz Deus restabeleceu o livre acesso. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. É por isso que Deus foi lá, derramou o sangue dele e restabeleceu essa conexão íntima que Adão perdeu. Então,
Vai com coragem diante de Deus. Você tem livre acesso, não perde mais essa oportunidade. Vai com coragem diante de Deus, que Ele está lá te esperando no trono.